E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as espiras circulares, tá bom? Bom, vamos supor aqui que eu tenho um fio, beleza? E aí eu coloco esse fio num formato circular, tá? Vou passar uma corrente elétrica por esse fio, tá bom? Então eu vou passar uma corrente elétrica por aqui. O que vai acontecer? Vai ser que eu vou ter aí, ó, formação de um campo magnético, beleza? Lembra, a gente vai pegar ali fazendo a regra da mão direita. A regra da mão direita, ó, segurei o fio aqui, polegar indicando a corrente, os outros dedos da mão vão entrar aqui, ó. Tudo bem? Então, o campo magnético, na verdade, está entrando aqui. Legal. Campo magnético entrando, eu observo a formação de um campo assim, ó. Com esse sentido, tá? Então, eu desenhei aqui um plano do fio. Beleza? Sempre aqui, ó, com esse sentido, tá vendo? Então, observe que em um ponto aqui central, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, eu vou ter um vetor campo magnético, tá bom? Beleza, então ali tem o meu vetor indução ali bonitinho. Lembra que ele é sempre tangente às linhas de campo, às linhas de indução? Então o meu vetor vai estar para lá. Beleza, então observe comigo então, que dependendo do sentido da corrente, esse vetor, por exemplo, pode ter outro sentido, tá? Ó, tá vendo? Ele entrando aqui. Repara que eu seguro agora o fio com o polegar aqui, ó. Polegar indicando a corrente. E envolvo minha mão aqui, ó. O campo está saindo. Se ele está saindo, o campo vai estar saindo para cá. Tudo bem? Eu estou colocando aqui, ó, como se fosse um eixo aqui, para dividir no meio. Legal? Gente, observa comigo. Lembra que eu poderia colocar aqui, ó, se eu colocasse perpendicular, eu poderia colocar um pontinho. Tá vendo esse pontinho? Para representar que o campo está assim, ó, saindo do plano do papel. Observe comigo, então, que eu tenho a corrente. A corrente pode estar no sentido horário ou a corrente pode estar no sentido anti-horário. Isso vai mudar aí muita coisa na nossa vida. Então, tem a bateria, corrente elétrica. Gente, para resolver isso aqui, eu preciso fazer a regra da mão direita. Então, ó, regra da mão direita, o polegar indica a corrente e os outros dedinhos ali da mão vão indicar o campo magnético, tá bom? Vai envolver o fio ali. Legal. Se eu seguro aqui, ó, o fio nesse sentido, meu polegar para cima, eu estou segurando o fio, ó, a minha mão, os meus dedos é como se estivessem passando pelo meio do fio e fazendo essa volta, ou seja, o campo vai estar entrando, tá vendo? Ó? Entrando aqui no meio. Então o campo magnético está entrando aqui. A gente vai desenhar ele aqui lá para dentro assim, ó. Como se estivesse entrando lá para o fundo da espira. Beleza? Legal. E enquanto esse aqui vai estar saindo. Beleza? Tá saindo aqui. Gente, repare então que essa face da espira, o campo está entrando. Eu poderia representar ele assim, ó, com um xizinho, beleza? Eu só desenho assim para dar uma sensação de 3 dimensões. Enquanto aqui o campo está saindo, eu posso desenhar com um pontinho também. Gente, observa comigo que essa face da espira aqui, ela vai ter uma característica de sul. Por quê? O campo magnético, ele não entra no sul, ele entra no sul e ele sai no norte. Essa face aqui vai ter uma carinha de norte, beleza? Então, ó, cara de sul e aqui vai ser cara de norte. Se eu aproximar um ímã com o seu polo sul dessa face, ele vai repelir a espira, porque a espira se comporta como um ímã. Ou seja, cada face da espira se comporta como se fosse um ímã.
Tudo bem? Como se fosse o polo de um ímã. Professor, para a gente calcular o campo magnético aí produzido pela espira, o que eu faço? Olha só, gente. Para calcular o campo da espira, eu vou fazer μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes I, que é a corrente elétrica, dividido por 2 vezes R. Esse R quem é? Você sabe? Esse R é o raio da espira. Beleza? Esse R daqui, ó, é o raio da espira. Tudo bem? Então, olha só. O I é a corrente. Corrente em amperes, tá? O R é o raio. E o μ é a permeabilidade. Quanto que vale a permeabilidade do vácuo? A do vácuo vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Lembra que Tesla é a unidade do campo magnético. Pessoal, muita atenção. Tá vendo que aqui a permeabilidade está em metro? Isso obriga que o raio também esteja em metros. Tudo bem? O raio também esteja em metro. Então, muito cuidado aí na hora de você calcular. Tem que estar em metro. Legal? Bom, vamos fazer um exemplo? Mas antes do exemplo, eu vou te falar de uma coisa chamada de bobina chata. Como assim, professor? Imagina que eu tenho agora vários fios enrolados um em cima do outro, né? Bom, se eu tiver vários fiozinhos um em cima do outro, esses fiozinhos aqui, eles têm uma espessura, né? Um em cima do outro vai ter uma espessura E, tá bom? Vai ser uma espessura E. Só que esse E daqui, vou chamar ela de bobina chata. Isso aqui não chega a ser um solenoide, tá? É um monte de fio, um enrolado em cima do outro, percorrido por corrente elétrica. Eu sei que aqui existe um campo magnético. Tá bom? Existe um campo magnético ali no meio, beleza? Então, se você usar a regra da mão direita, ó, o polegar, corrente elétrica para cá, corrente elétrica para cá, e aí, ó, os dedos ali envolvendo, os dedos se representam o campo magnético, então o campo magnético está para cima. Legal? Então veja comigo aqui uma coisa, ó. Essa espessura ali, essa espessura E, ela é muito menor que o valor do raio da espira, tá bom? Para isso aqui não ser uma bobina, por isso que a gente chama de bobina chata, legal? Então, esse Ezinho aqui é bem menor que o raio, ele é insignificante perto do raio. Para fazer isso aqui, o campo resultante que eu vou ter aqui vai ser N vezes μ0i sobre 2R. Ou seja, eu vou colocar aqui N vezes que representa o número de espiras. Número de espiras. Legal? Então, se eu tiver uma espira atrás da outra, eu vou colocar N vezes o número de espiras que eu tenho ali. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui? Imagina que eu tenha duas espiras, tá? Uma em volta da outra, uma menorzinha e uma maior. A menor eu tenho o raio 1 de 10 centímetros e o raio 2 de 20 centímetros. A corrente que passa na espira 1 é 20 ampere, a corrente que passa na espira 2 é 30 ampere. Eu quero saber qual é o campo magnético resultante nesse ponto aqui no centro, tá? Qual é o campo resultante? Observe comigo que se eu usar a regra da mão direita, as duas vezes, ó, polegar para lá, a mão segura no fio aqui, ó, os dedos da mão aqui estão entrando no meio, tá vendo? Tanto para de fora também. Se você colocar o polegar nesse sentido, os dedos da mão estão entrando aqui no meio. Então, o campo resultante, o campo equivalente, ele vai ser o seguinte: o campo resultante vai ser o campo 1 mais o campo 2. Beleza? Então vamos calcular o campo 1 e o campo 2. O campo 1 vai ser μ0 vezes I1 sobre 2 vezes R1. O nosso campo 1 vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7, a gente está considerando o vácuo,
vezes I1, que é 20, dividido por 2 vezes o raio. O raio 1, 10 centímetros. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso em metro, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Porque aqui é 2R. Então, olha o que eu vou ter. O 2 vai cancelar com o 20. Vai sobrar um 10 aqui em cima. O 10 vai multiplicar com o 4, 40. Fica 40π. 10 a menos 7 com 10 a menos 1. Fica 10 elevado a menos 6. Ou seja, o campo 1 é 40π vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. A gente pode até escrever assim, ó. O campo 1 vai ser 40π microtesla. Tudo bem? Legal? Então, olha só. Para calcular o campo 2 agora, o campo 2 vai ser μ0 vezes I2 sobre 2R2. O campo 2 vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente 2, que é 30, vezes, dividido por 2, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1, que é o raio. Legal? Aqui eu tenho 4, 4 morre com esse aqui também. Vai ficar 30π, 10 a menos 7, 10 a menos 1, fica 10 elevado a menos 6. Legal? Ou seja, o nosso campo 2, ele vai ser 30, como vai ter o menos 6 aqui também, 30π microtesla. Tudo bem? O nosso campo resultante, vai ser B1 mais B2. Eles têm o mesmo sentido. Então, o campo resultante vai ser quanto? Vai ser 40π mais 30π. Então, o nosso campo resultante vai ser 70π microtesla. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso campo resultante. Pessoal, essa foi a nossa aula de espiras circulares. Espero que você tenha gostado, tenha feito bom proveito. Se você ainda não aprendeu o que é regra da mão direita, dá um pulinho na aula de regra da mão direita para você entender isso aqui da melhor forma, beleza? Um abração. Tchau, tchau.